Então, pessoal, vamos fazer agora uma lista de exercícios de manipulação que envolvem aí o assunto da regra de 3 composta. Ou seja, a regra de 3 que envolve mais do que duas grandezas, tá? Em todos os exercícios aqui da lista, eu vou utilizar o macete que eu expliquei na nossa aula. Um macete aí excelente para acertar as questões de regra de 3 composta. Tudo bem? Olha só. No item 1 aqui nós temos o seguinte: 10 operários produzem 15 peças em 6 dias. Tá? Então, reparem que nós temos aqui as grandezas operários, peças e dias. Tá? Quantas peças serão produzidas? A pergunta está aqui, ó. Quantas peças serão produzidas por 30 operários em 8 dias? Bom, primeira coisa, né, que a gente faz é sempre separar o que envolve grandezas que fazem parte do processo e as grandezas que fazem parte do produto. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou construir essas linhas aqui, tá? Identificando com cores diferentes. Claro que na prova você não fará em cores diferentes, porque é a mesma cor lá que você vai utilizar, né? A caneta preta. Então, aqui no caso, no lado esquerdo, nós vamos colocar as grandezas que fazem parte do processo e do lado direito nós vamos colocar as grandezas, nesse caso, apenas uma grandeza faz parte do produto final. Então, olha só, é melhor que você identifique o que está sendo produzido, qual é o seu produto no caso, né? Algo sempre está sendo feito, fabricado, gerado, produzido. Nesse caso, ó, peças estão sendo produzidas. Então, quantas peças estão sendo produzidas? Então, a quantidade de peças é o nosso produto final. Enquanto que a quantidade de operários, ninguém produz operários, né, gente? E a quantidade de dias, também ninguém produz dias. Nós vamos colocar no lado esquerdo. Então, no lado esquerdo, a gente coloca as grandezas que fazem parte do processo, tá? Quantidade de operários, quantidade de dias, quantidade de horas por dia, tudo isso faz parte do processo, enquanto que o produto final é a quantidade de algo que está sendo realizado, produzido, fabricado. Tudo bem? Então, olha só, nesse caso aqui, vamos pensar o seguinte, ó. 10 operários, tá? Produzem 15 peças, então 10 operários produzem 15 peças em 6 dias. Quantas peças serão produzidas? Então, o X aqui, ó, é quantas peças serão produzidas por 30 operários, então em 30 operários, em 8 dias, tá? Feito isso, pessoal, a conta está praticamente feita. Você não precisa mais pensar se são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e por aí vai. O que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte, olha só, aqui está a nossa incógnita. Então, todos os valores que estão na mesma linha, por exemplo, na linha verde, ó, o x, o valor 6 e o valor 10, todos eles irão se multiplicar. Então, o x vezes o 6 vezes o 10 irão se multiplicar. Aí você coloca o sinal de igual, assim como os valores que estão na outra linha também irão se multiplicar, ou seja, o 30 vezes o 8 vezes o valor 15. Então, a gente apenas segue a linha, tá? Então, olha só, o 6 e o 10, eles descem dividindo. Então, nós vamos ter, na verdade, o seguinte, ó, o x acaba sendo igual, vamos lá, ó, 30 vezes o 8 vezes o 15 dividido por 6 vezes o 10. Olha só, vamos simplificar, né? O 30 dividido por 10 é 3, né? Poderemos simplificar agora o 3 e o 6 aqui, ó, teremos o 2, tá? Depois poderemos simplificar aqui, ó, este 8 dividido por 2, o resultado é 4. Reparem que aqui no denominador nós simplificamos tudo, ou seja, restou o número 1. E o numerador nós vamos ter o que sobrou aqui, ó, o 4 multiplicando 15.
e 4 vezes o 15, o resultado é 60. Tudo bem? Ferreto, se eu não tivesse feito a simplificação aqui, não tem problema nenhum. Olha só, vamos até voltar aqui para você perceber que a situação é a mesma. Olha só, poderíamos ter aqui, ó, 30 vezes 8, olha só, 3 vezes 8 é 24, então 30 vezes 8, o resultado é 240. Vamos botar aqui, ó, 240, vamos botar vezes o 15, e o denominador aqui, ó, 6 vezes o 10 é 60. Poderemos dividir aqui, ó, 240 por 60. Quanto é que dá 240 por 60? É 4, não é verdade? E ficamos, então, 4 vezes o 15, novamente, o resultado é 60, ou seja, 60 peças são produzidas por 30 operários em 8 dias. Beleza? Agora, no exercício 2, nós temos o seguinte: 16 caminhões transportam 80 toneladas de carga em 9 dias. Tá? Quantos caminhões serão necessários para transportar 60 toneladas em 6 dias? Bom, pessoal, olha só. Fazendo aqui o nosso macete da regra de 3 composta, né? Vamos primeiro fazer essa linha aqui, depois vamos fazer essa outra aqui, ó. Faço em cores diferentes, mas você vai fazer na mesma cor lá na prova, porque você tem apenas a caneta preta, né? Olha só. No lado direito, nós vamos colocar a grandeza que faz parte do produto final. O que está sendo produzido, fabricado nessa questão? 16 caminhões transportam, olha só, eles transportam 80 toneladas de carga em 9 dias. Então, o peso, vamos chamar de peso, que na verdade seria massa, né? Mas o peso em toneladas seria o produto final. Eles conseguem transportar 90 toneladas, 70 toneladas, isso tudo dependendo da quantidade de caminhões e a quantidade de dias. Tá? Então, olha aqui, ó, caminhões, quantidade de caminhões e quantidade de dias são grandezas que fazem parte do processo. Ninguém está fabricando caminhões aqui, ninguém está construindo dias, né? Isso é impossível. O que está sendo feito aqui é transportado essa quantidade aqui em toneladas. Então vamos apenas ler agora e completar, olha só. 16 caminhões transportam 80 toneladas de carga em 9 dias. Quantos caminhões, ou seja, o X está aqui, ó, quantos caminhões serão necessários para transportar 60 toneladas em 6 dias? Pronto. Beleza? Olha só, vamos pegar na linha verde, ó. O X irá multiplicar o 6, que irá multiplicar o 80, tá? Então vamos colocar aqui, ó. O X, ele multiplica o 6, que multiplica o 80. Isso aqui é igual. O 16 multiplica o 9, segue a linha laranja, né? O 16 multiplica o 9, que multiplica, por fim, o 60, tá? Poderíamos fazer o quê? Multiplicar tudo isso daqui e dividir por 60 vezes o 80, sem problema nenhum, tá? Vamos primeiramente, ó, cortar esse zero daqui com este zero daqui. Repare que nós temos um 6 aqui, ó. Vamos cortar o 6 com o 6, tá? E nós temos também aqui o 8, ó. 8 aqui e 16 aqui. Bom, mas eu vou fazer devagarinho para você entender o que aconteceu, ó. O x ficou igual, então, a 16 vezes o 9, é o que sobrou do lado de cá. E no lado de cá sobrou apenas o 8. Então, o 8 está multiplicando, ele desce dividindo. Então, ó, o 16 e o 8 nós poderíamos simplificar, ou seja, 16 dividido por 8, o resultado é 2. Na verdade, por isso que nós poderíamos ter cancelado aqui, ó, o 8 e o 16, poderíamos ter cancelado 8 e 16, ia ficar o 2 aqui. Justamente porque o 16 dividido por 8, o resultado é 2. Tá? Ou se não, deixa assim, 2 vezes 9, portanto, chegamos aqui ao resultado x, então, igual a 2 vezes 9, 18 caminhões. Beleza? Agora, no exercício 3, nós temos o seguinte. 15 costureiras
fazem 42 calças em 5 dias. Quantos dias levarão 25 costureiras para fazer 70 calças? Pessoal, o que está sendo feito nessa questão, ou seja, produzido? É a quantidade de calças. Então, nós temos aqui o produto final. Colocando aqui, ó, as nossas linhas, né? Opa, vamos botar um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Aqui assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Depois uma outra linha vou colocar em outra cor, mais ou menos aqui. E nós vamos ter o seguinte, ó. A quantidade de calças é o que está sendo feito, é o nosso produto final. Enquanto que a quantidade de costureiras e a quantidade de dias, a gente coloca no lado esquerdo porque são grandezas que fazem parte do processo. E as calças é o que está sendo fabricado, no caso é a grandeza que faz parte do produto final. Tudo bem? Então, olha só. Vamos ler agora. 15 costureiras fazem 42 calças em 5 dias. Quantos dias, então a pergunta aqui, ó, quantos dias, o X está aqui, 25 costureiras, tá? Levarão para fazer 70 calças. Olha que beleza. Então vamos agora fazer o seguinte, vamos multiplicar quem está na linha do X. Ó, na linha do X é a linha lilás. É o X vezes o 25 vezes o 42, vamos escrever aqui, ó, o X vezes o 25 vezes o 42, isso aqui é igual a 15 vezes o 5 vezes o 70, seguindo agora a linha em verde, né? 15 vezes o 5 vezes o 70, tá? Então, olha só, nós vamos ter então que o X, ele é exatamente igual. Vamos fazer agora as simplificações, ó. 15 vezes o 5 vezes o 70, e o denominador nós vamos ter o 25 vezes o 42. Pessoal, olha só, o 5 e o 25 poderemos simplificar. Nós vamos ficar com o 5 aqui embaixo. Este 15 dividido por 5, 15 dividido por 5, nós vamos ter o resultado 3. Não é assim? Então, nós vamos ter agora o seguinte, ó, o X, então, será igual a 3 vezes o 70. 3 vezes 7 é 21, 3 vezes 70, nós vamos ter o 210. Dividido por 42, esse resultado aqui é exatamente igual a 5, ou seja, 5 dias são necessários para 25 costureiras produzirem 70 calças. Beleza? Agora, no exercício 4, nós temos o seguinte. Em 15 dias, 32 bois consomem 180 quilogramas de ração. Tá? Então, nós temos aqui, ó, 3 grandezas envolvidas, caracterizando uma regra de 3 composta. Então, já vamos colocar aqui, ó, as nossas linhas, né, características, né, para diferenciar aqui a multiplicação na hora de aplicar o macete. Esse macete é muito bom, né, gente? Então, olha só, nós temos aqui, ó, em 15 dias, ou seja, a quantidade de dias, 32 bois, quantidade de bois, consomem 180 quilogramas, quantidade de ração. Então, o que está sendo produzido, gerado, nesse caso, consumido nessa questão? O que está sendo consumido é a quantidade em quilogramas, tá? Então, aqui, ó, no lado direito, a gente sempre coloca a grandeza que faz parte do produto final. Nesse caso, alguma coisa está sendo consumida. Esse é o produto final. Agora, a quantidade de bois, tá? E a quantidade de dias são grandezas aqui que fazem parte do processo que a gente deixa aqui do lado esquerdo. Então, vamos apenas agora ler e completar, né? Em 15 dias, então, quantidade em dias aqui, ó, 15 dias, 32 bois consomem
180 quilogramas de ração. Em quantos dias, a pergunta está aqui, ó, em quantos dias 40 bois consumirão 240 quilogramas de ração? Beleza? Então, nesse caso, olha só. O x aqui, ó, está nessa linha lilás. Vamos multiplicar, então, o 40, o x e o 180. Então, 40 vezes x, ó, ou simplesmente, né, o x vezes o 40 vezes o 180. Isso aqui é igual, agora multiplicar a outra linha em verde. 32 vezes o 15 vezes o 240. 32 vezes o 15 vezes o 240. Beleza? O que vamos fazer aqui, ó? O x, então, poderemos até simplificar aqui, ó, um zero daqui com um zero daqui, tudo bem? E nós vamos ter assim, ó, poderíamos fazer mais simplificações, mas eu costumo aqui, ó, fazer menos para que vocês entendam, mas se você quiser simplificar tudo aqui já, fique à vontade, tá? Nós vamos ter, então, o 32 vezes o 15 vezes o 24. Ficou 24, enquanto que o 4 desce dividindo e o 180 também desce dividindo. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Nós poderíamos simplificar aqui, ó, o 32 dividido por 4 é quanto? 32 dividido por 4 é 8. 4 vezes 8 é 32, né? Poderíamos simplificar o 15 e o 180. Se nós dividirmos, por exemplo, o 15 por 15, nós teremos o 1. E se nós dividirmos aqui o 180 por 15, nós vamos ter o 12. Tudo bem? E agora repare o seguinte, ficamos aqui, ó, com o valor aqui, ó, 24 e o 12. Poderíamos simplificar também o 24 dividido por 12, o resultado é 2. Então, ficamos simplesmente aqui, ó, sem nada aqui embaixo, na verdade, nós ficamos com 1, né? E o numerador nós temos 2 vezes o 1 vezes o 8, ou seja, o x é exatamente igual a 16, ou seja, 16 dias são necessários para 40 bois consumirem 240 quilogramas de ração. Beleza? Agora, pessoal, no exercício 5 nós temos assim, ó, uma turma de 45 operários construiu 100 metros de uma estrada em 20 dias. Olha só, pessoal, quantidade de operários, distância aqui a construída da estrada, e nós temos também quantidade de dias. Temos aqui, então, 3 grandezas, isso caracteriza uma regra de 3 composta, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, as nossas linhas, né, que facilitam a conta aqui, a aplicação do macete no final. Então, olha só, nessa situação aqui, o que está sendo construído? É a quantidade, distância, no caso, da estrada. Então, nós vamos ter aqui a estrada como sendo o produto final que nós vamos colocar no lado direito. Enquanto que as outras grandezas, quantidade de operários e a quantidade de dias, isso faz parte do processo, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Uma turma de 45 operários construiu 100 metros de estrada em 20 dias. Tudo bem? Agora, olha só. 4/9 dos operários. Vamos ver isso daqui, ó. 4/9 dos operários foram dispensados. Quanto tempo levarão os que sobraram para construir 150 metros de estrada? Então, aqui, ó, 4/9 dos operários. Pessoal, se nós temos 45 operários, vamos fazer a conta aqui, ó. O que são 4/9 de 45? É 4/9 vezes o 45. Isso daqui, ó, 45 dividido por 9 é 5. E 5 vezes 4, 20. Então, 20 operários, olha só, foram dispensados. Se nós temos 45 operários,
Restaram, então, 25 operários trabalhando, tá? Quanto tempo levarão os que sobraram, ou seja, os 25 operários faltantes, quanto tempo levarão, ou seja, quantos dias eles levarão para construir 150 metros de estrada? Beleza? Vamos fazer aqui, ó. Na linha em rosa, aqui nós temos o 25, o x e depois o 100. Vamos multiplicar esses três valores. Então, x vezes o 25 vezes o 100. Isso aqui é igual a 45, agora multiplicando a linha verde. 45 vezes o 20 vezes o 150, tá? Poderíamos simplificar. Olha só, vamos cortar aqui, ó, 2 zeros do lado de cá e 2 zeros do lado de lá. Tudo bem? Agora nós temos o seguinte, o x ficará igual, vamos passar um traço aqui, ó, 45 vezes 2 vezes 15. Então, 45 vezes o 2 vezes o 15. E o denominador, o 25, está multiplicando, o 25 desce dividindo. Então, vamos lá. Olha só, poderíamos dividir por 5, né? Simplificar por 5 o 15, ficaremos com o 3. E dividindo por 5 o denominador, 25 dividido por 5, ficaremos com o 5. Agora, nós temos aqui o 45 no numerador e o 5 no denominador. Divide, então, 45 por 5, essa divisão é 9. Então, repara que nós ficamos o seguinte, ó, denominador ficou 1, então nós vamos apenas multiplicar o numerador. 9 vezes 2 é 18, e 18 vezes 3, o resultado é 54 dias, no caso, né? Serão necessários, então, para 25 operários construírem 150 metros de estrada. Beleza? Agora no exercício 6, olha só. Trabalhando 8 horas por dia, 10 arados preparam um terreno de 2.000 metros quadrados em 7 dias, tá? Então, reparem, nós temos aqui 4 grandezas sendo envolvidas, pessoal. Então, vamos passar aqui a linha, mais ou menos aqui assim, tá? E a outra também que nos ajuda aqui depois a aplicação no final do macete, né? Olha só, nessas 4 grandezas envolvidas, horas por dia, quantidade de arados, a quantidade diária em metros quadrados e a quantidade de dias. O que está sendo feito? O que está sendo produzido, pessoal? Está sendo, na verdade, aqui, ó, preparado. Preparado o quê? Um terreno que possui área de 2.000 metros quadrados. Então, a quantidade em metros quadrados é o que está sendo feito, nesse caso, preparado, tá? Enquanto que horas por dia, pessoal, ninguém produz horas por dia. Aqui, ó, esses 10 arados, a quantidade de arados também faz parte do processo, porque quanto mais arados nós tivermos, mais área nós poderemos preparar, tá? E a quantidade de dias também, né, pessoal? Dias, aqui seria a outra grandeza. Agora vamos ler, olha só. 8 horas por dia, 10 arados preparam um terreno de 2.000 metros quadrados em 7 dias. Quantos arados são necessários? Então a pergunta está aqui, ó. Quantos arados são necessários para preparar um terreno de 3.000 metros quadrados em 14 dias, trabalhando 6 horas por dia? Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vamos pegar aqui para calcular o x, vamos multiplicar todo mundo que está na linha verde. 6 vezes o x vezes o 14 vezes o 2.000. Isso aqui é a mesma coisa, então, que o x vezes o 6 vezes o 14 vezes o 2.000.
Isso aqui é igual a 8 vezes 10 vezes 7 vezes 3.000. 8 vezes o 10 vezes o 7 vezes o 3.000. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos simplificar 3 zeros daqui com 3 zeros dali, sem problema nenhum. Poderíamos também simplificar o 14 e o 7. Divide por 7 dá 2, divide por 7, ficamos com o valor 1, tá? Então, nós vamos ficar assim, ó. X, então, é igual. O que sobrou do lado direito? Nós vamos ter aqui, ó, 8 vezes o 10. Podia colocar o 80 já, né? Sem problema algum. Nós temos vezes o 3. E no denominador nós vamos ter o 6, o 2 e esse 2 aqui, ó. Não esquece desse 2. 6 vezes o 2 vezes o 2. Olha só, 2 vezes 2 é 4. E esse 4 aqui, ó, podemos simplificar com 8. 8 dividido por 4, temos o 2. Agora, reparem, ó, 2 vezes o 3 é 6. Então, 2 vezes 3 dá 6, simplifica o 6 que está no denominador. Sobrou apenas o 10, ou seja, o x ele é igual a 10. No caso, então, 10 arados. Beleza? Agora, pessoal, no exercício 7, nós temos assim, ó, 45 operários fazem uma obra em 16 dias, trabalhando 7 horas por dia. Aí continua, quantos operários serão necessários para fazer a mesma obra em 12 dias, trabalhando 10 horas por dia? Pessoal, 4 grandezas estão sendo mostradas aqui. Ferreto, como assim 4 grandezas? Não serão apenas operários, horas por dia e dia? Pessoal, o que está sendo feito, produzido, gerado, construído? Alguma coisa está sendo sempre feita em uma regra de 3 composta. Nesse caso, nós vamos ter o que, pessoal? Aqui até poderia ser outra cor, né? Mas, enfim, na parte da direita, vamos colocar o que está sendo feito. Nesse caso, olha só, fazem o que, pessoal? Uma obra. Aqui nós temos o produto final. Não são 2 obras, 3 obras, 4 obras. A obra é o produto final, tá? Nós temos aqui a quantidade de operários, a quantidade de dias e a quantidade de horas por dia como sendo grandezas que fazem parte do processo, tá? Então, olha só, vamos escrever. 45 operários fazem uma obra. Se são 2 obras, a gente coloca o valor 2. Se é uma obra, colocamos o valor 1. Em 16 dias, tá? Trabalhando 7 horas por dia. Quantos operários são necessários? Então a pergunta está aqui, ó. Quantos operários são necessários para fazer a mesma obra? Então é 1 novamente. Se fosse fazer o dobro da obra anterior, nós colocaríamos o valor 2, claro, né? Enfim. Quantos operários são necessários para fazer a mesma obra em 12 dias? 12 dias trabalhando 10 horas por dia. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Primeiramente, multiplicar quem está na linha do x, ó. X vezes o 12 vezes o 10 vezes este 1 aqui. X vezes o 12 vezes o 10 vezes o 1. Vezes 1 eu coloquei só por colocar, né, pessoal? Porque eles fazem parte desta linha que eu estou colocando aqui em azul, tá? Agora, na outra linha, nós vamos ter, então, 45 vezes o 16 vezes o 7. E, novamente, né, veio aqui, desceu, vezes, então, este 1 aqui. Vou colocar só por colocar, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o x, então, será igual a 45 vezes o 16 vezes o 7 dividido por 12 vezes o 10. 12 vezes o 10, isso aqui é 120, tá? Então, olha só, poderíamos multiplicar tudo no numerador e dividir por 120, que o resultado será o mesmo, tá? Mas poderíamos também fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, olha só, divide por 8 aqui, ó. Divide por 8, nós vamos ter
o 2. E 120 dividido por 8, esse resultado aqui, pessoal, 120 dividido por 8, isso aqui vai dar 10 mais o 5 é 15. Então, nós vamos ter o valor 15. 15 vezes 8 é 120, tá? Poderíamos simplificar agora o 45 dividido por 15. 45 por 15 é 3. O que sobrou no numerador? 3 vezes o 2 dá 6, vezes o 7, 42. Então, o x aqui é exatamente igual a 42. O que é o 42, então? É o número de operários aqui necessários para, em 12 dias, trabalhando 10 horas por dia, construir essa obra. Beleza? Agora o exercício 8, olha só. 18 máquinas impressoras imprimiram uma certa quantidade de livros em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia, tá? Então, se nós olharmos aqui, nós temos 3 grandezas envolvidas. É isso? Não. Já vou explicar um pouquinho melhor, porque não são somente 3 grandezas envolvidas. Vamos colocar aqui a nossa linha de macete, né? Que nos auxilia na aplicação aí do nosso macete. Olha só. O que acontece? Nessa questão, nós temos quantidade de máquinas, quantidade de dias e quantidade de horas por dia. Aqui não está sendo produzido máquinas, as máquinas que estão fazendo alguma coisa. Tá? O que elas estão fazendo? Elas estão imprimindo. Então, alguma coisa está sendo produzida, que nós vamos colocar aqui, ó. Imprimindo o quê? Uma certa quantidade, olha só, uma certa quantidade de livros. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, livros é como sendo o produto final, enquanto que a quantidade de impressoras, a quantidade de dias e a quantidade de horas por dia, isso faz parte do processo. Olha só, 18 máquinas impressoras, ou seja, 18 impressoras, imprimiram uma certa quantidade de livros, então assim, ó, uma certa quantidade de livros, em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. Tendo quebrado 1/3 das máquinas, gente, 1/3 de 18 são 6 máquinas, então 6 máquinas quebraram. Ficamos aí com 12 máquinas, tá? Quanto tempo levarão as demais máquinas, ou seja, as 12 impressoras restantes, tá? Quanto tempo levarão para imprimir o dobro da quantidade anterior de livros? Ou seja, nós tínhamos impresso uma certa quantidade, agora nós vamos ter o dobro da quantidade anterior. A gente pode pensar assim, ó, 2 certas quantidades, né? Então, valor 2 aqui, dobro da quantidade anterior de livros, trabalhando 9 horas por dia. Então, aqui, ó, tendo quebrado 1/3 das máquinas, quanto tempo levarão as demais máquinas? Então, o X aqui, ó, é quantos dias levarão as demais máquinas. Beleza? Então, vamos agora escrever aqui, ó. Na linha do X nós temos quem? O 12 e o 9, e subindo nós temos o 1. Então, o 12 vezes o 9 vezes o X vezes o 1. Enquanto na linha em verde nós temos o 18, o 10, o 6, desceu o 2. Então, 18 vezes o 10 vezes o 6 vezes o 2. Poderíamos simplificar aqui, ó. 6 vezes o 2 é 12. Com esse 12 lá de cá, a gente simplifica. Então, vamos fazer assim, ó. Poderíamos simplificar o 9 e o 18, mas vamos colocar aqui, ó, o x, então, ele é igual a 18 vezes o 10, ficamos com 180, e aqui 9 vezes 1 dá 9, desceu dividindo 9. Essa divisão, então, 180 dividido por 9, x igual a 20, ou seja, 20 dias irão levar as demais máquinas para imprimir o dobro da quantidade anterior de livros. Beleza? Agora, pessoal, no exercício 9 nós temos o seguinte: 15 operários trabalhando 8 horas por dia, em 30 dias, manufaturaram, na verdade,
900 pares de sapato. Pessoal, nós temos aqui ó, 4 grandezas sendo utilizadas nesse exercício, caracterizando aí uma regra de 3 composta, tá? Então já poderíamos colocar aqui a nossa linha aqui que auxilia no macete, mais ou menos assim, tá? E nessa questão aqui eu pergunto para você o que está sendo feito? Está sendo manufaturado 900 pares de sapato. Então, o sapato é aqui o nosso produto final. Enquanto no lado esquerdo nós temos aqui a quantidade de operários, a quantidade de horas por dia e a quantidade de dias, tudo isso fazendo parte do processo. Tá? Então vamos lá, ó. 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, em 30 dias, manufaturaram 900 pares de sapatos. Tá? Quantos pares serão manufaturados? Então a pergunta está aqui, ó, tá? Por 8 operários, trabalhando 40 dias, de 6 horas. Então aqui, ó, 6 horas. Sabendo-se que os novos sapatos apresentam o dobro da dificuldade dos primeiros. Pessoal, se é o dobro da dificuldade dos primeiros, pessoal, nesse caso, eu aconselho que você calcule normalmente, aí no final, com a resposta em mãos, a gente vai pensar como é que a gente vai tratar, na verdade, qual o resultado correto. Tudo bem? Vamos calcular o x aqui, é como se nós não tivéssemos primeiro essa informação. Nós vamos ter o seguinte, ó. O x, então, multiplica, olha só, seguindo a linha verde. O x, então, ele multiplica o 30, o 8 e o 15. Beleza? Enquanto que na outra linha rosa aqui, nós vamos ter o 8 vezes o 6 vezes o 40, vezes, subindo aqui, ó, o 900, tá? Poderemos aqui, ó, cancelar o 8 com o 8, tá? Dividir também aqui, ó, 30 e o 900, 900 dividido por 30, nós vamos ter o 30, né? Então, nós vamos ter assim, ó. No lado esquerdo, nós vamos ter x vezes 15. Então, isolando o x, nós teremos 6 vezes o 40 vezes o 30, não é verdade? Este 15 que está do lado esquerdo, ele desce dividindo. Então, dividido aqui por 15. 30 dividindo por 15, teremos o 2. Agora, olha só o que nós vamos ter aqui, ó. Que o x é igual a 2 vezes o 40 vezes o 6. Olha só, 2 vezes o 40, teremos o 80, vezes o 6, 480. Agora, pensa o seguinte, pessoal. Nós produziríamos 480 pares de sapatos se tivesse a mesma dificuldade. Como nós temos agora o dobro de dificuldade, teoricamente, nós vamos produzir a metade. Então, dividindo isso daqui, ó, por 2, nós vamos ter a quantidade de 240 pares de sapatos aí sendo produzidos. Beleza? Agora, pessoal, no exercício 10, nós temos assim, ó, um gramado de 720 metros quadrados, ele foi podado por 6 homens que trabalharam 6 horas por dia durante 2 dias. Tá? Então, repare, nós temos aqui 4 grandezas sendo trabalhadas nessa questão. Então, nós temos aqui característica, né, de uma questão que envolve regra de 3 composta. Então, vamos fazer aqui o nosso x. Poderia ser em outra cor aqui para diferenciar bem. Primeira coisa, pessoal, o que está sendo feito nessa questão, né? Está sendo podado um jardim. O jardim, no caso, está sendo representado pela metragem dele. Nós temos aqui ó, 720 metros quadrados, então, é a área que faz parte da grandeza produto para essa questão, tá? Enquanto que a quantidade de homens é a quantidade de horas por dia e a quantidade de dias, essas grandezas fazem parte do processo. Então, vamos lá. Olha só. Um gramado
de 720 metros quadrados foi podado por 6 homens que trabalharam 6 horas por dia durante 2 dias. Aí continua assim, ó, quantos metros quadrados, está aqui o X, 3 homens conseguiriam podar se trabalhassem 8 horas por dia durante 3 dias. Tudo bem? Então, olha só, vamos descobrir a grandeza x da seguinte forma. Vamos multiplicar o x subindo vezes o 2 vezes o 6 vezes o 6. Então, x vezes o 2 vezes o 6 vezes o 6. Isso aqui é igual a 3 vezes 8 vezes o 3 vezes o 720. 3 vezes o 8 vezes o 3 vezes o 720. Então, vamos lá. Nós vamos ter, então, o seguinte, ó. O x, então, é igual. 3 vezes o 8, vamos colocar aqui, ó, 24, vezes o 3, vezes o 720. Denominador feito, por que você multiplicou o 24? Eu já vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 6 é 12, então 12 desce dividindo, e nós temos o 6 também descendo dividindo. Isso facilita você visualizar aqui, ó, 24 dividido por 12 é 2, né? E repare que nós temos agora aqui, ó, o 2 vezes o 3 é o 6, dividido pelo 6, a gente corta. Nesse caso, então, teremos o x aqui valendo 720, ou seja, os mesmos 720 metros quadrados. Beleza, pessoal? Agora, no exercício 11, nós temos assim, ó, trabalhando 8 horas por dia, os 2.500 operários de uma indústria automobilística produzem 500 veículos em 30 dias. Pessoal, o que nós temos aqui, ó, são 4 grandezas sendo envolvidas. Então, vamos colocar aqui as 4 grandezas. Primeiramente, colocando o x aqui para facilitar o nosso macete, né? O que está sendo feito nessa questão? Está sendo produzido algo, né? No caso, a quantidade de veículos. Vamos colocar aqui, ó, veículos, tá? Então, a quantidade de veículos está sendo produzida nessa questão. Horas por dia, operários e a quantidade de dias, tudo isso faz parte do processo. Então, vamos lá, ó. Trabalhando 8 horas por dia, 2.500 operários produzem 500 veículos em 30 dias. Quantos dias, então a pergunta está aqui, ó. Quantos dias serão necessários para que 1.200 operários produzam 450 veículos, tá? Trabalhando 10 horas por dia. Então, nesse caso, pessoal, olha só. Calculando o x, né? Vamos seguir a multiplicação aqui na linha laranja. Nós vamos ter o 10 vezes o 1.200 vezes o x vezes o 500. Isso aqui é igual a 8 vezes o 2.500 vezes o 30 e vezes o 450. Poderemos simplificar aqui, ó, o 500 pelo 2.500. Teremos aqui o valor 5, né? Já que 2.500 dividido por 500, o valor é 5, tá? E poderemos também fazer a simplificação desse zero aqui com esse zero aqui. Bom, vamos deixar só por isso por enquanto, tá? Então, nós vamos ter o x aqui, ó. Ele é exatamente igual. Nós vamos ter o 8 vezes o 5, vezes o 30 e vezes o 45. No denominador, nós vamos ter aqui o valor 1.200, tá? Vamos cancelar aqui um zero, ó, com um zero daqui.
E o 120 com o 3, né? Divide aqui, ó, 120 por 3, nós vamos ter o 40. Olha só, 5 vezes 8 é 40. Então, cancelamos, temos aqui o valor 45 como resultado. O numerador sobrou apenas o 45, o denominador cortou tudo, ou seja, sobrou apenas o 1. Então, o x é o valor 45. Beleza?